Olá, queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus repouse sobre a sua vida nesta oportunidade. Eu estava conversando com um colega no centro da cidade, agora há pouco, e depois de ouvi-lo falar a respeito de como ele pensava acerca da salvação do homem, e a forma que ele pensa é como muitos pensam nos dias de hoje, que é a respeito da balança, que o homem, se estiver com a sua balança mais pesada a respeito de coisas boas que ele faz, ele será salvo. Porém, se a balança pender para coisas ruins e más, ele não será salvo. E é isso que muitas pessoas pensam a respeito da salvação. Então eu resolvi vir aqui gravar esta live para deixar registrada aqui no Facebook, tomando por base alguns textos bíblicos que nos oferecem o esclarecimento de como o homem é salvo. Pois Deus é um ser plenamente santo, um ser plenamente justo. E diante de Deus, todos os homens caem, são reprovados pela sua conduta. Isaías chega a dizer que a justiça do homem perante Deus é como trapos de imundícia. Tiago, escrevendo a sua epístola, disse que se o homem que está debaixo da lei falha em um ponto da lei, ele quebra toda a lei e é condenada por toda a lei. O homem, quando pecou no Éden, ele abriu as portas para a morte e o pecado foi destruindo este homem a ponto de desfigurar a imagem e semelhança de Deus no homem. O homem, após pecar, ele foge de Deus, pois o pecado tem este poder de afastar o homem de Deus e torna o homem impossibilitado de chegar até Deus por si mesmo, por sua própria justiça. Você lembra quando Jesus estava conversando com o jovem rico e depois de o jovem rico dar a ele o seu currículo e os seus discípulos olhando tudo aquilo, Pedro vai dizer: como pode o homem se salvar diante do que vimos? Pois aquele jovem disse que obedecia todos os mandamentos de Deus desde sua mocidade. E Jesus, então, dá a ele uma última oportunidade, dizendo: vai, vende tudo e segue-me. E aquele jovem preferiu mais as riquezas do que a Jesus. Então Pedro disse: quem pode se salvar diante de tudo isso? Diante de um currículo invejável desse jovem, como é que, se ele não conseguiu, quem conseguirá? E Jesus disse a célebre frase: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Então observe o que o próprio Jesus está dizendo, que para o homem ser salvo por si mesmo é impossível, porque este homem não é perfeito e o padrão de Deus é perfeição. Observe o que Paulo escreve em Romanos capítulo 3, que não há um justo sequer, não há ninguém que entenda a Deus e que o busque. Todos se extraviaram e todos se fizeram pecadores. Todos pecaram e destituídos
estão da glória de Deus. Observe que Paulo utiliza a conjugação do verbo estar no tempo presente, estão, porque todos aqueles que estão em si mesmo, na sua própria justiça, estão destituídos da glória de Deus. Este homem precisa ser salvo de fora, porque de dentro ele está impossibilitado. E só existe um meio para este homem ser salvo. E este meio se chama Jesus. Jesus disse em João 14,6: Eu sou o único que teve o poder, o único que teve condições de dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é vai ao Pai, é vem. Precisa passar por Jesus. Jesus que é o caminho. Jesus que revela a verdade. E Jesus que dá a vida. Observe que este texto já derruba a tese que aí fora utilizam, dizendo todos os caminhos levam a Deus. Biblicamente, nós entendemos que só existe um caminho que leva o homem a Deus, e este é Jesus. Em Atos capítulo de número 4, versículo 12, Lucas escreve dizendo que não importa, não há nenhum nome dado entre os homens no céu, em qualquer lugar, em que importa que o homem seja salvo, a não ser pelo nome de Jesus. Paulo, escrevendo a primeira epístola para o seu discípulo Timóteo, seu amado filho, como ele tinha, Timóteo, que era um jovem promissor, que Paulo via nele a continuidade da sua obra, pois ele já estava partindo, já estava entendendo que estava indo para o Senhor e estava deixando um sucessor, estava deixando alguém no seu lugar. E ele escreve no capítulo 2 da primeira carta ao seu filho na fé, Timóteo, versículo 5, que só existe um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. É somente Jesus que pode nos salvar. Você lembra o que ele falou nos evangelhos sinóticos, dizendo que ele veio buscar e salvar aquilo que se havia perdido. Porque se Deus não vem buscar o homem não tem condições suficientes de buscar a Deus. Então, se o homem não vai, Deus vem para criar a oportunidade de salvação para este homem, enviando o seu filho unigênito. Unigênito não é o único filho, porque Jesus, segundo filhos, ele é o primogênito de muitos, ou seja, de muitos filhos que virão. Unigênito aqui fala de unigênese, o único que tem a gênese, o único que é da mesma substância, o único que é da mesma essência de Deus. Ele é Deus, Jesus é Deus, e ele se encarna. Observe João 3,16, Deus amou o mundo, que deu o seu único filho, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, o fato de Deus amar o homem ele age na entrega para este homem. O amor verdadeiro se revela neste ato de entrega. Se você ama, você entrega, você se doa.
Então observe que Deus entrega, Deus dá, oferta o seu Filho. Jesus encarna e vai viver de forma santa. O autor aos Hebreus disse que ele em tudo foi tentado, mas em nada pecou. Ele foi um homem perfeito. Levítico disse que quando o homem obedecesse à lei, pela lei viveria. Ou seja, o salário da obediência é vida. E Paulo também nos ensina, em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte. Logo entendemos que todos pecaram. E é por isso que todos os homens morrem. Quando Adão, o pai da humanidade, cai, a humanidade inteira cai junto com ele. Então, Jesus vem agora representar uma nova humanidade. Jesus vai dar agora início a um novo momento, a um novo mover e uma nova oportunidade. Ele vive de forma perfeita, santa, cumprindo toda a justiça de Deus, obedecendo todos os mandamentos de Deus e vivendo uma vida de perfeição. Então o salário que era para Jesus receber era a vida. A morte jamais poderia tocá-lo, porque a morte só toca em quem peca. E se Jesus não peca, a morte não pode tocar. É por isso que Jesus não é morto, ninguém mata Jesus. É Jesus quem dá a sua vida. É Jesus quem entrega a sua vida. E é por isso que ele oferta a sua vida para aplacar a ira de Deus que estava sobre nós, que estava sobre aqueles que vivem debaixo do jugo do pecado. Então, quando ele vai para a cruz é o altar de Deus, que oferece o seu sacrifício para nos resgatar. Então, Jesus, quando vai para a cruz, ele morre porque ele leva os nossos pecados, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, Jesus vai para a cruz para tirar o nosso pecado, para levar o nosso pecado, para pagar o preço pelo nosso pecado. Então, aquilo que era para nós recebermos, o nosso salário, a morte, Jesus recebe na cruz. E agora aqueles que creem em Jesus recebem o seu salário, que é vida. Ou seja, quando Jesus morre para levar os nossos pecados. E quando ele ressuscita para nos dar uma nova vida. Ele morre para perdoar os nossos pecados e ressuscita para nossa plena justificação. É por isso que a salvação não está em nós, nas nossas obras, mas está pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. A salvação se dá somente pelo meio da fé em Cristo Jesus. É a pessoa de Jesus, a sua obra na cruz, que consuma a nossa salvação. Paulo fala em Colossenses, capítulo 2, se eu não me engano, que na cruz ele crava todos os escritos de dívida que estava sobre nós. É por isso que só em Jesus há salvação. É somente em Cristo Jesus que nos tornamos filhos de Deus. João 1:12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Observe que não é aceitar Jesus, é receber a Jesus. Não como Salvador somente, mas como Senhor da nossa história. Observe o que Pedro escreve: não fomos comprados com prata e com ouro,
mas fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus. Paulo, escrevendo a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 10, ele disse que nós somos templo e não somos de nós mesmos, porque fomos comprados e hoje nos tornamos servos, nos tornamos filhos de Deus. Quem são os filhos? Segundo Romanos, o apóstolo Paulo nos revela: quem é filho de Deus? É aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus. Paulo nos ensina que todos os filhos de Deus não vivem segundo o que acham, o que pensam e o que bem parece aos seus olhos. Os filhos de Deus são regidos, são guiados, são conduzidos pelo Espírito de Deus. Quando Jesus, conversando com Nicodemos, no capítulo 3 de João, Nicodemos era um homem que compunha a Suprema Corte de Israel. Um homem que tinha toda a especialização na lei, um religioso completo. Mas quando Jesus conversa com ele, Jesus vai revelar para ele: não é a religião, não é a religião que vai te salvar, não é a sua posição que vai te salvar, não é a sua cadeira de prestígio, de honra que você ocupa, a fama que leva o seu nome que vai te salvar, não é as suas obras que vai te salvar. É necessário, Nicodemos, nascer de novo, porque aquele que é nascido da carne é carne, a carne que comanda ele, é a carne que conduz a vida dele. Mas quem é nascido do Espírito se torna um ser espiritual, guiado pelo Espírito. Assim como Jesus nasceu do poder do Espírito, nós também que nascemos de novo, nascemos pelo poder do Espírito para uma novidade de vida. Esquecendo-me das coisas que para trás fica, eu avanço para o alvo, para a soberana vocação. Ou seja, nós que somos filhos de Deus, precisamos ser guiados pelo Espírito de Deus. Olha o que Paulo escreve em Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o que é estar em Cristo Jesus? Ele ensina no restante do versículo. É aqueles que não andam segundo a carne, mas aqueles que andam segundo o Espírito. Aleluia! Louvado seja Deus por esta tão reveladora verdade. Ou seja, todos quantos nasceram de novo, que receberam a Jesus, que se tornaram filhos de Deus, agora não são guiados pelo seu coração, pelos seus sentimentos, pelos seus desejos carnais, mas agora eles foram posicionados em um novo e vivo caminho. Que Deus possa ministrar esta verdade no seu coração, porque a salvação está somente em Cristo Jesus. Ele mesmo disse que aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, mas aquele que não crê já está condenado. A graça de Deus não é uma oportunidade ou a condição para que vivemos no pecado. Não, como muitos têm pregado por aí, a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Mas esta graça que nos salva é também a graça que nos transforma. Judas, no capítulo único, ele escreveu a respeito do desejo que ele tinha de falar sobre a salvação. Mas ele sentiu necessidade de falar para que os crentes no Senhor Jesus batalhassem pela fé que foi dada a eles. Porque existiam muitos falsos mestres sendo introduzidos no seio da igreja, ensinando
uma doutrina diferente do que Jesus e os apóstolos ensinaram, que a graça era a permissão para viver na imoralidade, no pecado. Mas ele, veementemente, ele vai escrever um alerta para os cristãos, dizendo: olha, estes já estão condenados há muito tempo, porque negaram a Jesus, nosso Senhor e soberano. Mas eu vou dar a vocês um exemplo do Antigo Testamento que vocês conhecem. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, mas não só porque ele tirou o povo de Israel, ele deixou esse povo viver da forma como bem entendiam, mas ele destruiu aqueles que não creram. Na nova versão transformadora fala: ele destruiu aqueles que não permaneceram fiéis. Porque crer em Jesus não é como muitos dizem, eu acredito, mas fica no campo filosófico, no campo do esmo, sem direção. O crer bíblico é um crer que posiciona, que dá a você ação para Cristo, por Cristo. Ou seja, se eu creio em Cristo, eu me movo nele e ele se move em mim. Observe que eles estavam ensinando uma graça totalmente contrária ao que os apóstolos ensinaram. No capítulo 2, que Paulo escreve a Tito, no versículo 11 e 12, ele diz que a graça se manifestou salvadora a todos os homens. Porém, esta mesma graça que traz salvação é a mesma graça que ensina. Porque a graça de Deus, ela é pedagógica, ela ensina os homens a renunciar à vida mundana, a conduta de antigamente. O pecado, renunciar à impiedade, viver de maneira justa, sóbria e piamente. A graça de Deus que nos salva é a graça que nos transforma. A graça de Deus vem para nos dar o poder e a autoridade para vivermos e vencermos o pecado. E eu termino esta live, eu vou deixar registrada no Facebook para você assistir e entender qual é o plano de salvação segundo a Bíblia. Observe o que Paulo escreve em Efésios, capítulo 2, versículo 8, 9 e 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, a salvação não vem das obras, mas a salvação é para as obras. Ou seja, os salvos são dirigidos para as boas obras. As obras não são a causa da salvação. As obras são a evidência da salvação. Se a salvação é pela graça, mediante a fé em Cristo, as evidências são as obras. Lembra o que João Batista iniciou o seu ministério pregando? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo, e produzir frutos dignos de arrependimento. Ou seja, a salvação, ela traz consigo as evidências que são as obras, e o arrependimento traz consigo as evidências que são os frutos dignos de arrependimento. Que Deus possa abrir o seu entendimento, os seus olhos, e que esta verdade possa alcançar o seu espírito, possa alcançar a sua alma, e você reconhecer que de você mesmo você não conseguirá alcançar a tão esperada salvação
que todos esperam, mas somente quem recebe a Cristo e vive em Cristo e para Cristo é que realmente foram salvos. Que Deus te abençoe e fique com a paz do Senhor Jesus.